Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. De volta para mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Hoje a gente tem um episódio muito especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A gente recebe aqui a nossa CEO, a doutora Ellen Gonçalves, para falar um pouquinho de como ela fez essa transição entre a carreira acadêmica e agora a posição de uma executiva do mercado jurídico. Então seja muito bem-vinda ao podcast mais uma vez, doutora Ellen. Obrigada, Silvia. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e vai ser muito bom. Antes da gente começar o nosso papo aqui com a doutora, eu queria lembrar você que está nos assistindo aqui que você pode assinar o nosso canal lá no Spotify ou no YouTube. Então vai lá, aciona o sininho para você ser notificado sempre que a gente subir um episódio novo, como esse que você está vendo agora, tá bom? Então, vamos lá para o papo com ela. Para começar a nossa conversa, doutora, eu queria contar um pouquinho do seu currículo, né? Você tem uma extensa carreira acadêmica, você é mestre em Direito Político e Econômico, possui LLM em Direito Empresarial, com ênfase em Direito do Consumidor, e acabou de assumir agora a presidência da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB. Você sempre soube que tinha essa vocação para o direito? Olha, Silvia, é incrível, né? Realmente, a opção pelo direito na minha vida foi a única opção. Eu não pensei, não prestei vestibular para nenhum outro curso a não ser direito. Eu sempre me vi advogada, me vi trabalhando com direito e especialmente como advogada. Também não optei, em nenhum momento passou pela minha cabeça carreira pública, e sim empreender, em ter meu próprio escritório. Então, foi minha primeira opção e é o que pauta a minha vida aí nesses anos todos. Em outras oportunidades, você já comentou aqui no podcast que, apesar da sua extensa carreira acadêmica, você sempre optou por ter o seu próprio escritório, ao invés de trabalhar em outras bancas ou em um departamento jurídico, certo? Isso já não exigiu de você um conhecimento de gestão? Olhando hoje, quando a gente vive, né, vai passando os anos, a gente tem mais facilidade de olhar para trás e ver alguns movimentos. Eu acho que tem uma influência bastante importante da minha origem, né, um pai imigrante, o outro fundador daqui do escritório também, da origem portuguesa, imigrantes, e os imigrantes têm um histórico muito voltado para o empreendedorismo, até para uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que eu sempre assisti uma carreira do meu pai, apesar dele ter trabalhado em algumas empresas, logo ele montou seu próprio negócio. Então, a minha vida foi pautada pelo empreendedorismo quando criança. E junto com a paixão do direito, eu acho que me levou a também nutrir esse sonho, porque para mim sempre foi um sonho de vida, né, que vinha muito antes de outros até sonhos que as pessoas, as mulheres especialmente, também têm, mas eu queria sempre a minha independência, o meu escritório. Eu vou ter o meu escritório, eu vou ser advogada, eu vou advogar, uma noção de sociedade e de justiça muito forte em mim, de ética, de me manifestar ou não me calar diante de situações que eu, desde criança, achava que devesse me manifestar. Então, sempre muito, vamos dizer para alguns, né? Olha, nem falou, já está se defendendo, né? Já está ali defendendo e tal. Então, isso se aflorou muito rapidamente. Eu acho que esse empreendedorismo vem daí. Talvez eu nem imaginasse que tivesse alguma facilidade para isso, que eu seria advogada e que eu teria um escritório. Isso para mim era um sonho, era uma certeza, era o meu objetivo. Agora, que eu viesse a ocupar uma posição executiva, ou assim, isso foi ao longo dos anos que foi acontecendo. Em 2025, o PG vai completar 29 anos de existência, certo? E hoje a gestão do escritório é muito semelhante a grandes empresas que já possuem uma estrutura de governança, com conselho de administração. E como é para você, como mulher, à frente dessa transformação, trazer essa gestão para dentro do escritório e levar o PG para esse outro patamar, que agora tem esse conselho, tem uma gestão de governança bem semelhante ao mundo corporativo de empresas? Isso é também interessante aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma influência também, uma relevância muito grande do outro fundador do escritório, o Ventura, que fundou comigo há 20 anos atrás. E enquanto eu
com essa paixão pelo direito e cada vez mais academicamente me especializando, me atualizando, para bom atendimento, a parte técnica jurídica, ele já tinha um viés mais para o lado realmente administrativo, e quando também saiu da faculdade fez FGV e a parte toda de processos de trabalho, de gestão. Então o PG desde cedo trabalhou e buscou sistemas de gestão de qualidade, certificações, coisas que ainda hoje não são tão comuns no mundo do direito. Então eu acho que aqui vale realmente lembrar um enorme legado aí, e ele que ficou à frente como CEO do PG durante muitos anos. Então eu venho já de um legado muito interessante de estrutura de governança, tá? Eu assumo o PG como CEO em 2023 e também me preparei, obviamente, porque eu faço a transição da área técnica, e imagine que além de sócia fundadora, eu sou acionista, mas também tenho uma responsabilidade técnica, mas sempre devo olhar não só o resultado técnico, como o resultado também do negócio como acionista. Então, eu fui usando esses vários chapéus, né, sempre primeiro olhando o lado técnico de excelência e depois fortalecendo mais a governança, fortalecendo mais o quadro societário também, para que eu pudesse assumir como executiva. Né? Então, o PG nasce com um processo de trabalho, ele teve um presidente antes de mim, que hoje é presidente do conselho, que já tinha um olhar muito forte voltado também para o empreendedorismo, mas para o corporativo, tá? E isso me trouxe muitos ganhos, e da minha gestão, e já estou nela aqui, eu venho fortalecendo muito. Também estive, e acho que estudar, eu sempre falo do conceito do lifelong learning, né? Se tem uma certeza na vida é que a gente vai estudar enquanto estiver aqui, e esse é o grande mérito de qualquer ser humano, ter essa mente curiosa. E é interessante notar que quando você vai ver o propósito do PG, tem muita influência, lógico, dos fundadores e todos que passaram e que estão aqui, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto muito do tema de governança. Quando a gente fala em planejamento, aqui também, sucessão, né? Eu já assumo sempre pensando em como profissionalizar e perpetuar o que nós construímos até aqui, e nunca sozinha, sempre juntos, com outro fundador, os sócios, Red, quem está aqui hoje. Então, acho que o grande desafio também do nosso mercado é a gente olhar para os escritórios, né? Eu falo que somos empresas de prestação de serviços, né, jurídicos, isso evoluiu bastante, mas é olhar realmente com esse critério de, olha, nós temos que ter os mesmos indicadores, os mesmos órgãos de governança, né, a mesma estrutura, para que as próximas gerações, e não falo só dos meus filhos, né, se quiserem, inclusive, mas que as próximas gerações possam ver aí um PG cada vez mais fortalecido, internacionalizado, entregando serviços complexos em várias áreas do direito, mas não somente em tecnologia, que eu falo que nós somos um ecossistema e é fato. Nossas entregas têm que vir pautadas de inovação, né? E inovação pode ser uma pequena melhoria, mas que faça sentido ao cliente, que necessita e que tem aquela dor. Então, esse olhar forte aí de cliente. Então, assim, é dentro desse universo que eu acho que o PG navega, muito aprendizado, melhoria contínua, olhando para dentro, olhando para possibilidades fora também. A gente tem seguido também as cartilhas de gestão, gosto muito dos pensadores todos de gestão, então planejamento estratégico, as ferramentas, né, que nós possamos usar, técnicas, estudo. A gente está sempre aprendendo, Silvia. Eu acho que é essa energia, essa cultura que está aqui hoje. Você falou um pouquinho do ecossistema, eu queria aprofundar um pouquinho. Eu sei que hoje a gente está falando um pouco sobre a mulher, a liderança feminina e tudo mais, mas eu acho que esse é um ponto importante. Você fala um pouquinho do ecossistema. O que é esse ecossistema do PG? A gente fala um pouco da prática jurídica, e o que mais engloba? Olha, nós falamos um ecossistema porque, além das áreas clássicas, né, corporativas, o nosso foco é o corporativo empresarial. 99% dos nossos clientes são pessoas jurídicas, não que nós não venhamos ou tenhamos atendido pessoas físicas também, mas dentro dessas necessidades. Além dessas áreas, eu acho que o ecossistema ele traz a questão da tecnologia muito forte, propriamente, não só no PG, né, a gente, o ano passado, lançou, acho que você teve com a gente, o nosso laboratório de inovação, não só fazendo
POCs ali, inovações abertas e não precisando necessariamente aterrissar com concretude, mas está pensando além, né, no next, mas ao mesmo tempo também customizando soluções, ouvindo as dores do cliente. Isso dentro do PG, já esse laboratório está dentro do PG, então também contém analytics, vários projetos dedicados e customizados. Então, nesse ecossistema, além das áreas, a gente tem consultoria voltada para inovação e tecnologia. Nesse ecossistema, nós temos o sistema, um RP jurídico, que é o BrainLaw, que nasceu dentro do PG e se tornou independente, ganhou independência em 2019, está no mercado, mas nasceu aqui, e o BrainLaw, ele é hoje um RP jurídico de escritório, só o PG usa no Brasil. Então, nós fizemos questão de sermos o primeiro, por hora o único, não que isso um dia possa mudar, nada contra os escritórios, mas o fato é que o foco são departamentos jurídicos. Então, na medida em que você tem uma cultura, que você nasce e convive com um tecnólogo, com um cientista de dados, com analytics, com um RP nascido aqui, que você consegue desenvolver esse fluxo, sistema de gestão da qualidade, e você consegue direcionar rapidamente melhorias e customizações para os clientes voltados para dados, isso já não é mais, eu penso, só, não é só, porque seria muito, mas as áreas do direito propriamente, né? Quando a gente fala em defender, patrocinar interesses, é o como, é a cultura, e é carregado de possibilidades. Hoje é mais simples, eu acho, as pessoas entenderem do que alguns anos atrás, o escritório vai fazer 30 anos, e a gente não está falando que isso aconteceu nos últimos 10 anos, no boom, quando todo mundo estava falando, hoje todo mundo fala em analytics, em reporte de dados, em dashboard, tal. Não, isso vem acontecendo, porque a gente sempre acreditou nessa parceria de negócios, em traduzir o serviço jurídico para as áreas de negócio. E as áreas de negócio, que estão ali ao lado dos departamentos jurídicos, elas não vão discutir as teses jurídicas, que eu também amo, já comecei falando isso. Eu vou ficar horas discutindo como está a interpretação daquela tese, qual é o precedente, o que eu acho, estratégia, mas se eu não conseguir traduzir isso em dados, se eu não conseguir traduzir isso numa linguagem objetiva e clara, se eu não utilizar recursos como a gente utiliza, o Lab também faz um excelente trabalho disso de legal design, eu estou falando para um público limitado. E eu até me lembro uma vez que a gente conversou, há muito tempo atrás, que a gente estava falando sobre legal design, comunicação, e eu falava, a gente tem que democratizar a comunicação. A gente fala tanto em democratizar as coisas, né? Será que o advogado fala para todos? Será? E assim, isso é muito legal, porque eu venho dessa paixão pela área técnica e falo uma linguagem, quando é preciso, né, jurídica. Adoro sustentar, adoro a oralidade do direito e tudo mais, mas quando você está numa posição executiva, como traduzir tudo isso? E aqui, Silvia, eu cito acho que isso é um diferencial feminino, já que é Dia Internacional da Mulher. Acho que a mulher é muito inclusiva, né? Eu venho falei, um legado maravilhoso, mas acho que desde o começo de 23 eu consigo todo mês reunir todos aqui, só não participa quem não quer, para saber tudo o que está acontecendo, né? Eu acho que esse olhar feminino tem essa sensibilidade também de perceber vocações, né? A gente falava de polivalência, de fazer várias coisas. A gente anda num mundo muito agitado, realmente acho que as mulheres também precisam, né, um pouquinho mais de calma, né? Eu também me incluo nisso, mas a gente é muito irrequieta, então eu acho que a gente testa. Então também acho que o feminino é voltado para a inovação fortemente. Pegando esse seu ponto, como é que você se preparou para assumir esse cargo de CEO? Teve algum curso? Como é que foi só o legado? Aprendeu em algum grupo? Fez mentoria? Como é que a doutora se preparou para isso, para esse momento? Olha, Silvia, a gente tem uma autocrítica muito grande, né? Quando eu falo que a gente nunca está preparado 100% para nada na vida, né? Eu já tenho um pouco dessa crença. Ai, jura? Eu acredito nisso. Né? Fui mãe 2 vezes, essa segunda eu estava preparada? Não sei, fiz o meu melhor. Mas eu gosto muito de estudar, então eu acho que meu primeiro aprendizado foi dentro de casa, participando ativamente de todos os, né, da governança do escritório, das comissões. A gente já teve vários consultores, o conselho do PG tem muitos anos, então endereçando os pontos, né? Eu falo errando e acertando muito nos direcionamentos, aprendi muito com clientes
áreas jurídicas e não jurídicas, aprendo muito com engenheiros, eu gosto de mensurar tudo, então estudando técnicas também de gestão, então com os clientes, e fiz vários cursos sim, já fiz diversas mentorias, por mim eu faço mentoria sempre, porque eu acho que tem uma coisa que eu admiro e gosto, aprecio muito, é troca de experiências, né, muito. Mente curiosa, volto a dizer, né, então muitas mentorias com ex-presidentes de empresa fiz, faço parte uma organização muito bacana, global, que chama IPO, eu sou uma IPOer e é global, e a gente troca muito, tem várias possibilidades, acabei de chegar de um congresso fora também, de várias trilhas, de IA, wellness, a falar sobre tudo. E fiz também no IBGC, né, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, me formei conselheira, ajudei a formatar um curso e fiz também. Quero continuar, mas são muitos os desafios. Então, assim, o preparo é constante. E quando eu falo que ninguém está 100% preparado, é porque o mundo está absolutamente, como eu posso falar? Em movimento. O movimento sempre teve, né? Agora eu acho que assim, a gente tem movimentos, ainda tem aqueles tsunamis e volta e vai. Então, eu falo que desde que eu assumi, falei, nossa, quanto assumir um pós-pandemia, que já tem uma série de desafios, temas super inquietos, regulação, redes sociais, IA, né? Quando a gente fala de IA, o que dizer? Se não, mas você tem uma cultura que é uma cultura aberta para a inovação. Com certeza. Eu acho muito mais fácil estar aqui no PG com essa cultura. Eu imagino que muitos colegas enfrentem situações, porque vai passar, né? Vai passar, a gente vai absorver, mas da melhor maneira, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? A própria questão da tecnologia, a gente tem que aprender, a gente é um usuário, aprender com humildade, com coragem, né? Eu falo que precisa ter muita humildade, precisa ter muita coragem. Você tem que dar o primeiro passo. Outro dia eu ouvi, acho que foi do estoicismo, falando, dar o primeiro passo é coragem. Depois é persistir. A consistência. É consistência. Queria agora entrar um pouquinho mais na questão da liderança feminina. A gente sabe que, historicamente, a liderança feminina é recente frente à história da humanidade que a gente tem. Como que está sendo essa experiência de liderar um time como esse? Olha, eu acho incrível, Silvia, extremamente desafiador. Eu sou muito inspirada a acordar todos os dias para liderar esse time. Também sou uma pessoa muito dedicada, disciplinada, então eu não acredito também numa liderança apenas com o que já aconteceu. Outro dia também é uma coisa que eu acredito muito, o que nós fizemos deu certo, mas não necessariamente o que fazemos hoje vai dar certo para o futuro. Então eu carrego uma grande responsabilidade, mas com a leveza de quem ama o que faz, né? De quem participou da fundação, participou dos desafios, participa dos louros também, mas que faz parte, que é do time, né? Que sim, diversas vezes já estive ali na operação, se tiver que fazer de novo, faço. Eu também falo, e acho que é uma característica minha, a minha liderança é muito... eu gosto de ser uma liderança inclusiva, eu tenho um olhar de floresta e preciso ter esse olhar de executiva de, né, olha, de grandes negócios, de visão, de olhar a visão, mas eu quero saber o como. Me importam as pessoas. Eu posso até ler alguns técnicos e doutrinadores de gestão dizendo o contrário, mas eu respeito a minha forma de ser. Eu respeito o meu legado e respeito a minha intuição também. Então, eu gosto de estar conversando, eu gosto de ver o detalhe. Então, mas vira e mexe, eu tenho que me pegar e falar, não, eu vou reservar um tempo para isso. E tem que ter autenticidade, né? Falam tanto e a gente precisa ter essa autenticidade. Eu acho que o time reconhece isso. Não é fácil, não é simples, é realmente uma grande responsabilidade. Se você falar, poxa, Ale, mas você vai ficar quanto tempo? Não sei, né? É eterno? Nada é eterno, mas que a gente possa fazer o melhor para que a gente tenha uma sucessão, para que a gente encontre caminhos e para que a gente dê mais solidez e de maneira mais equânime, mais justa. É isso que a gente espera, né? Falamos um pouquinho de carreira, falamos um pouquinho do ecossistema do PG. Agora eu queria falar um pouquinho de futuro, que é um exercício que a gente sempre faz aqui no podcast. Como é que você vê o futuro do direito, o futuro da advocacia como um todo? Olha, Silvia, eu acho que falar em futuro já também
outra, quando fala no futuro, né? Até quando a gente está fazendo os planejamento estratégico, você vê uns anos atrás, as pessoas falavam assim, fazer 5 anos. Você vê hoje 3, 2, 1 ano e meio. Você faz um planejamento, né? 3 anos, você tem que estar revisitando, ou 1 ano e meio, revisitando. Agora, o nosso planejamento a gente está revisitando mensalmente. Então, só estou te dando esse contexto porque eu também, até em relação ao futuro, estou questionando. Porque o futuro é agora. E não dá para a gente imaginar, quando eu falo, o que é o futuro? É 1 ano? É 3? É 5? Quando a gente faz essa pergunta, a gente já fica um pouco... Mas o que eu espero para agora e para as próximas gerações é realmente uma advocacia que cada vez vai usar mais tecnologia. Eu acho que não vai ter volta, Silvia. A gente vai ser muito, muito desafiado. Eu acho que as novas gerações vão ganhar bastante com isso. Trabalhando com as outras gerações também, acredito nesse multigeracional, desde que todos estejamos abertos a aprender. Lembra quando eu falo da humildade e da coragem? Eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu não vou conseguir montar um agente de AI agora, mas alguém do meu time vai saber. E se eu conversar e ele se sentir, inclusive, parte do meu projeto da empresa, ele vai me ajudar. Então, isso é já. Essa tecnologia é global, a gente já sente, isso passa. Mas, Ellen, então a advocacia vai acabar de forma alguma, mas ela vai exigir. Ela vai exigir mentes ainda mais humanas, e aí o humano que é atualizado, que tem um conhecimento multidisciplinar, também acredito nisso. De um lado, você pode ser muito especializado num tema, mas você tem que ter um olhar multidisciplinar, porque os impactos dos desafios que o mundo está vivendo são impactos em várias vertentes. Quando a gente para e olha para o ambiente, não preciso falar mais nada. Quando a gente para e olha as redes sociais, quando eu paro e olho a IA, então, mas tem muita novidade. Então, o que eu espero é isso, é um mundo vibrante de desafios grandes. Também me preocupa, obviamente, a gente vive um momento conflituoso, um momento realmente onde tendência de conflitos, de guerra, aparecem todos os materiais, todas as questões, mas a gente também tem muitas possibilidades de trabalhar essa tecnologia a favor, não só da advocacia, mas da medicina, e outros temas. E eu acho que o advogado vai poder responder, ser um consultor, atuar, vai acabar o contencioso? Não, não vai. Mas nós vamos estar discutindo e vamos criar, e numa velocidade, com a ajuda das ferramentas, muito maior. Essa é a minha esperança, que a gente tenha tempo, inclusive, porque hoje as pessoas falam, mas a IA vai acabar, mas a gente para ficar discutindo realmente as tendências dos tribunais, como que está a advocacia, a gente consegue? Vamos usar a ferramenta para a gente poder parar e sonhar também, por que não? Mudar o que a gente acha que não está adequado. A gente critica tanto o volume de processo no Brasil, litigância predatória, critica tanto a gestão, dos tribunais, o tempo de se receber uma tutela jurisdicional adequada. Então, assim, a gente tem muitas questões para discutir. Então, eu sou muito otimista em relação às tecnologias e espero que as pessoas se abram para isso realmente. E acho que esse futuro é agora e todos participaremos, independentemente da geração que nós somos. Doutora, queria muito te agradecer, foi muito bom te ouvir, conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua visão com relação à liderança feminina e com relação à advocacia. Foi um prazer te receber mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas. Prazer é sempre meu e estou aqui. Sempre que quiser ou tiver uma oportunidade, vamos conversar. Muito obrigada, Silvia. Então, assim, eu encerro mais um episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas, agradecendo a você que ficou com a gente sempre até o finzinho. Lembrando que tem episódio sempre lá no Spotify e no YouTube, então assina o nosso canal por lá. Eu fico por... lembrando, se quiser seguir a gente também nas redes sociais, não esquece. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook com o perfil do PG Advogados. E o Conectando Mentes Curiosas tem um perfil também no Instagram, que é o @Conectando Mentes Curiosas. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!